Olá, amigos, estamos aqui em mais um História em Movimento Podcast. Hoje eu estou com uma roupa diferente, poderia ser um executivo, um bancário, um pastor talvez, porque o assunto demanda esse tipo de abordagem. Hoje a gente quer falar sobre o apocalipse, o fim do mundo, o anticristo. E para me ajudar nessa tarefa, porque eu não sei nada, eu chamei quem? Um teólogo, cara. Um teólogo é o cara que sabe de tudo, que conhece a Bíblia, conhece ali as entrelinhas ali das escrituras, do que quer dizer. E aí ele veio aqui hoje, é um grande teólogo, senhoras e senhores, André Anéas. E aí, André? Salve, Johnny. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui contigo. Como eu disse, André, quando eu te vi, eu senti uma pegada de apóstolo. Assim, entendi. Né? Barba, cabelo. eu imagino, assim... Grande teólogo. André. Tá vendo? E vinha Jesus e André pelo caminho. Na verdade, eu tô treinando, assim, tentando ficar com visual pra quem sabe na Season 5, né? Assim, do The Chosen. Quem sabe eu concorro a vaga ali e a gente vai... Cara, pode ser. André, obrigado, cara. Que é isso. Alegria. Por ter vindo. Hoje a gente vai um bate-papo bem de boa, sim, mas um assunto meio pesado, porque, André, às vezes eu percebo, assim, que as igrejas quase onde está o Wall-E, assim, tipo, onde está o anticristo? É o Elon Musk? É o Papa? Já foi o Bush, como o Gerson disse? E os anos vão passando e isso fica no ar. Sim. E o que é esse medo? O que rola? Assim? Como que você, como teólogo, enxerga isso, André? Cara, eu acho que é uma questão que tem várias camadas, né? Acho que, em primeiro lugar, é legal deixar claro, talvez, né, a minha maneira de enxergar esse onde está o Wall-E. Eu acho que essa tentativa de encontrar o anticristo, esse pânico moral que o assunto do apocalipse ele produz dentro da comunidade evangélica brasileira, que tem uma herança norte-americana nesse processo, né? Eu acho que isso é uma grande bobagem, eu acho que isso tem muito de conspiracionismo, tem muito de uma deficiência técnica na leitura do próprio texto, e são, na verdade, teologias que são cristalizadas, e a gente pode conversar sobre isso, e leituras engessadas que vão se perpetuando ao longo das décadas, e de uma maneira popular isso cai no gosto popular, e isso vai se solidificando e vai ficando, né? E do meu ponto de vista, assim, como teólogo, né, como eu disse, eu acho uma bobagem, eu acho que a gente precisa revisitar esse tipo de leitura, né, questionar esse tipo de leitura, para que o povo tenha acesso a uma leitura mais qualificada do próprio texto bíblico, né? Então, acho que de cara, assim, eu diria isso, né? Essa tentativa de achar o Wall-E é uma tolice no sentido de que o texto não foi feito para você achar o Wall-E. Entende? Entendi. O texto não foi escrito para você tentar... Quem será? Não, exatamente. Mas tem pastor fazendo isso aí. Tem muito pastor fazendo isso. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso, né? Então, você vê assim, por exemplo, é muito comum em podcasts, né? Grandes podcasts, né? Com muitas visualizações, porque isso dá muito ibope. A pessoa definindo quase que um cronograma do fim do mundo, exato, né, pro apresentador ali do podcast. Eu fiquei até com medo. Né? O Gerson tá aqui, o meu amigo Gerson, ele vai aparecer aqui. O Michelangelo, eu fiquei com medo até, porque o cara mostrou assim, vai acontecer isso, aí vai acontecer isso. Eu falei, não vou ver meu neto, cara. Sim. Não vai dar. Sim. Então assim, é isso que eu estou dizendo. Tem muitas camadas que justificam esse tipo de leitura. Eu acho que vale a pena a gente destacar que, em primeiro lugar, quando a gente acessa a Bíblia, a gente de cara tem que entender que a gente está acessando textos que têm ali mais de 2000 anos. Então, a distância entre nós, leitores, em 2024, de um texto de 2000 anos, naturalmente exige da gente todo um repertório, todo um ferramental técnico. Não vai falar que você vai atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus. Contextualizar, talvez. Não, na verdade, né, acho que vale a pena até fazer um parênteses aqui, um esclarecimento, né? Porque a contextualização do texto bíblico e a atualização do texto bíblico são duas palavras que, dentro do mundo acadêmico teológico, elas são utilizadas. E é normal. E é normal, absolutamente normal. E o grande público, às vezes, não conhece tecnicamente. Quando esse tipo de terminologia ele vem para o grande público, assusta. Mas eu vou dar um exemplo, né? Quando Paulo fala, por exemplo, que no texto de Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que as mulheres na igreja devem permanecer caladas. Se elas tiverem alguma dúvida, elas têm que perguntar para os seus maridos em casa, e que elas precisam usar véu
no ambiente litúrgico por conta dos anjos. O que eu falo para minha esposa? Tá certo? Quantas igrejas evangélicas, conservadoras, tradicionais aplicam isso? Muitas não aplicam, concorda? O que eles fizeram com o texto ao não aplicar esse tipo de texto? Eles atualizaram a Bíblia. Tá Perfeito? Por que atualizaram? Não é uma questão só de contextualizar. O próprio conteúdo em si do texto, ele foi modificado para aplicabilidade no contemporâneo. Porque é um outro tempo. Porque é um outro tempo, exatamente. Tá então, vendo? Então, é disso que se trata, né, a questão. Mas voltando, como teólogo, você falou que existe, que é uma grande bobagem. Sim. Como que você enxerga isso dentro da Bíblia, para dar uma clareada aí pra galera, essa situação de... Pô, vai ter um anticristo, como é que vai ser, como é que não vai ser? Não devemos... Você já disse uma coisa, que nós não devemos ter essa preocupação em tentar decifrar. Claro. Acho que assim, eu já disse, comentei com você aqui em off, né? Eu não sou biblista, né? Não sou especialista no texto, em texto grego, principalmente nos apocalipses, porque dentro da teologia, você tem teólogos, biblistas, especialistas, inclusive em áreas específicas. Caraca. Então você tem o cara que estuda a vida inteira teologia joanina, o cara que estuda a vida inteira teologia lucana. Nossa. E você tem o cara que estuda a vida inteira os apocalipses. Porque o apocalipse, ele é um gênero literário específico. Então, quando a gente lê aquele texto, a gente encontra ali uma série de simbologias, uma série de categorias, uma maneira de escrever misteriosa, né? Viagens ao terceiro céu, coisas assim que a pessoa que está até escrevendo o texto, ela diz, eu vi algo como... Então, assim, algo como... Nem ele que viu, ele sabe exatamente o que viu, porque ele usa o como para tentar comparar com alguma coisa para poder traduzir aquilo que provavelmente é resultado e fruto talvez de um êxtase espiritual, enfim. Então, você tem um gênero específico. E para você estudar esse tipo de gênero literário, você precisa fazer uma análise comparativa com outros textos apocalípticos que circulavam na época. Como assim, né? Outros textos? Porque dentro da literatura apocalíptica não existe só o Apocalipse. Né? O Apocalipse é o Apocalipse de João, que é um texto apocalíptico. Existiam outros textos que circulavam na época do primeiro século na igreja. Por exemplo, 1 de Enoque, que são textos apócrifos. Né? 1 Enoque é um texto apocalíptico que usa uma linguagem semelhante ao Apocalipse que circulava. Então os estudiosos, eles vão analisar esses textos e tentar entender o que significam esses símbolos. E no caso do Apocalipse de João, o que fica muito claro, assim, me parece que é um consenso entre os especialistas, é que é um texto cifrado, cheio de linguagem simbólica, para que somente a comunidade cristã da época, a comunidade de João, conseguisse entender, porque está cheio de recados ali em relação ao Império Romano. Ou seja, a linguagem apocalíptica, ela foi utilizada, ela foi escrita ali, cheia de simbologia, para poder produzir esperança para aquela igreja perseguida pelo Império Romano. Como quem está no poder é o Império Romano, então não dá para chegar lá e falar assim, o imperador não presta, tal, ninguém vai... Porque isso não ia terminar o livro. Isso não ia terminar o livro, exatamente. Então, o que acontece? Você tem maneiras de falar sobre Roma. Linguagem figurada. Roma é a Babilônia, né? O 666, né? É um tipo de número que tem um correspondente nas línguas originais que mostram ali, na verdade, revelam o nome de Nero. Né? Então, é um texto todo falando sobre um determinado contexto específico, que é o contexto de uma igreja que está sendo oprimida por um império romano lá no primeiro século. André, mas aí a audiência do programa, um cara que não lê a Bíblia, Sim. por exemplo, que não conhece, ele vai falar, então esse texto não está falando sobre o fim dos tempos. Como é que eu vou aplicar isso hoje para mim? Você como teólogo, não é que eu vou falar que eu não posso, mas não é recomendável então que você aplique isso para os nossos dias? Não, claro que é aplicável. Você consegue aplicar o texto, mas a aplicação do texto, ela precisa preceder uma análise do que o texto significou para quem estava lá atrás primeiro. Então dentro dos... Para dar aquela atualizada. Exato, para dar atualizada, contextualizada, enfim. Você precisa entender, né, minimamente o que o texto significa para aqueles que foram os destinatários do texto,
originais, para você conseguir encontrar os parâmetros e os limites do texto. Então, é o que voltando à questão do onde está o Wally, né? Não dá para você usar o texto para procurar o Wally. Por que não? Porque o texto não foi feito para isso, nem para eles lá atrás, né? Não é um mapa, o texto do Apocalipse não é um mapa que vai definir exatamente nos mínimos detalhes como que o fim do mundo vai acontecer. É um texto que está sendo escrito para uma igreja perseguida, para ela entender, né, do ponto de vista religioso, da fé deles, que existe um Deus que guarda essa igreja, que vai os proteger ali do Império Romano, que esse Império Romano é um império autoritário, que está acontecendo uma perseguição, que Deus está vendo essa injustiça, e o texto vai mostrar e vai levar eles para uma expectativa escatológica de um fim, né? Ou seja, a história bíblica está sendo conduzida para um lugar que, na simbologia do Apocalipse, você vai encontrar elementos ali, por exemplo, muito relacionados ao próprio Gênesis 1. Né? A árvore, uma Jerusalém que desce do céu, uma terra que está sendo reconfigurada, né? Isso tudo tem qual objetivo? O objetivo de produzir esperança para essa igreja que está sendo perseguida. Então começamos com um livro, né, do fim do mundo e já estamos na esperança. Olha que exatamente, Deus é muito exatamente, bom, né? Exatamente. E aqui eu acho que tem um negócio legal, Johnny, que eu acho que às vezes as pessoas elas perdem, né, nessa discussão escatológica. As pessoas muitas vezes elas acham que a escatologia ela serve para a gente olhar para o futuro e a gente ficar ali, aqui agora, paralisado, esperando esse futuro que vai acontecer. Essa esperança que está sendo produzida através do texto está fornecendo para a igreja e fornecendo para nós também parâmetros de como é esse fim, de como que é esse novo céu, essa nova terra. Então, por exemplo, a gente encontra no Apocalipse textos como toda lágrima será enxugada, tá certo? Então, o que isso significa? Que não vai ter sofrimento, que não vai ter dor, que não vai ter injustiça, que não vai ter mais Nero, que não vai ter mais um império, que não vai ter mais soldados reprimindo, político corrupto, que não vai ter, enfim, todas as desgraças que a gente percebe na dinâmica social daquele tempo e do nosso também. Isso lá na frente, no tempo escatológico, não vai existir. O que isso significa? Significa que se eu sei o parâmetro daquilo que não vai ter, eu consigo trazer isso para hoje e tentar aplicar o máximo possível aqui agora. Então eu tenho elementos escatológicos que me ajudam a pensar a minha ética no presente. Caraca! Entende o que eu tô dizendo? Então a galera tá olhando pro fim, mas dá para você trazer para agora. Então, olha que isso que é triste, né? Essas leituras que esse pessoal faz, ela empobrece o texto. Ela aliena o povo. O povo fica procurando o anticristo ao invés de pensar que no fim não vai ter mais esse tipo de autoritarismo que muitas vezes a gente vê em tantos cenários, em tantos contextos contemporâneos. Até dentro da igreja. Até dentro da própria igreja. Então, se lá não vai ter, como que eu faço para eliminar essas lógicas autoritárias? Como que eu faço para eliminar esse tipo de repressão? Como que eu faço para eliminar esse tipo de injustiça? Então, tem desdobramentos políticos, não político-partidários, não, mas políticos no sentido de pensar a fé a partir de uma ética do reino, usando como parâmetros elementos escatológicos. Caraca! Então, isso é muito, muito bonito, é muito rico, né? E difícil de ver. Difícil de viver. De viver e de ver isso. De ver isso, de perfeito. ver uma pregação sim. voltada... assim, muito difícil. Eu nunca vi o Apocalipse. O cara falando, não, vamos trazer pra cá também e tal. E na esteira do anticristo, recentemente nós tivemos as Olimpíadas. Uhum. Eu creio que você viu as Olimpíadas. Sim. Quando surgiu um cavaleiro branco, nossa, cara, a TV, a internet e as bandeiras atrás e tal, e todo mundo, meu Deus do céu, tá vendo? É uma simbologia. Você acha que foi uma provocação, talvez? Já foi pra gerar esse tipo de polêmica ou tá na mesma coisa do anticristo, assim, achando coisas? Assim? Eu acho que o que acontece, né? Na minha opinião, eu não vou para esse caminho apologético de entrar em guerra com os
os parisienses, com o COB, com quem organizou, né? Nossa. COB não, né? Não foi o COB, na verdade, o Comitê Internacional Olímpico. Eu particularmente, eu acho que é contraprodutivo. Os clientes ficaram bravos. Falaram, é Olimpíada do diabo. Eu falei, não, calma, cara, você tem que ver o que eles... Eu acho que assim, né? As Olimpíadas, obviamente, tem toda uma origem grega, dentro da mitologia grega, dentro de uma cultura pagã. E tipo, isso são as Olimpíadas. Ponto. Né? Então, assim, se você não gosta disso, você não assiste nunca mais. Então não é agora, né? Você não vê mais nada, né? Verdade. Então parece uma tolice, né? Então, assim, eu acho que o que acontece? Por que isso gera uma comoção? Porque a gente vive dentro de um tempo, né, em que o mundo evangélico que tem essa perspectiva, esse tipo de leitura que, como eu disse, foi cristalizada ao longo do tempo, ele é muito volumoso. E as mídias sociais, elas potencializam esse ambiente bélico, esse ambiente apologético, esse ambiente agressivo, de quem é o herege, de quem tá certo, de quem tá errado. E os caras, né, os grandes figurões desses processos, eles entenderam que esse tipo de polêmica dá rentabilidade monetária, tá certo? Isso rende, obviamente, dinheiro. No final, né? É grana. É grana. E é grana e misturado com uma comunidade, uma igreja evangélica numerosa que gosta desse conspiracionismo. Aprendeu a gostar disso. E não aprendeu a gostar agora. Aprendeu a gostar há muitas décadas, né? Eu não sei se você tem isso na memória, né? Eu me lembro, assim, quando eu era criança, né? Sabe esses grandes testemunhos de conversão? Sim. Então, o cara era bruxo e o cara se converteu. Pai de santo. Pai de santo se converteu. O disco, a Xuxa satanista, vira o disco ao contrário, né? Esse tipo de coisa sempre gerou muita comoção. E o que acontecia? O que acontece e acontecia nesse fenômeno? A pessoa que dava o testemunho no púlpito da igreja, seja qual igreja fosse, ela meio que estava automaticamente blindada. Ou seja, ela é inquestionável, porque ela está falando no púlpito, como alguém que tem um testemunho, como alguém... Então, microfone na mão, né? Às vezes, assim, sob a bênção ali de um pastor, de um apóstolo, né? Às vezes a pessoa já é um pastor, até. Então, de alguma maneira, o mundo evangelical aprendeu a ouvir coisas insanas e acreditarem, assim, não questionarem. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? E isso eu também ouvia. Exatamente. Aí a gente vê, assim, coisas absurdas e a gente foi aprendendo, não, mas é Deus que fez, né? Não pode questionar a obra de Deus, você não pode tentar o Espírito Santo, você não pode questionar, você não pode criticar, você não pode... né? Então há uma cultura de uma certa leniência com coisas absurdas. O tempo vai passando, essa população evangélica ela vai aumentando quantitativamente no Brasil e ela vai influenciando esferas da cultura brasileira, né? Isso acontece também, obviamente, nos Estados Unidos, mas eu estou pensando aqui principalmente no Brasil. E conforme isso acontece, ao menor vestígio de um cavaleiro branco nas Olimpíadas passando, frenesi, né? E aí tem aquele frenesi, tem aquela polêmica, tem a pandemia, né? Então acho que a pandemia também é um lugar muito clássico pra gente pensar isso, né? Demais. Eu me lembro, por exemplo, na minha comunidade de fé, que eu sou pastor, que eu pastoreio... Depois você vai falar, né? Aqui. Sim. Eu me lembro, por exemplo, no comecinho da pandemia, né? De encontrar, assim, um irmão no bairro, por acaso precisei ir até a comunidade, o cara passeando com o cachorro... absolutamente tranquilo na rua, assim, como se não tivesse nada acontecendo. Falei, irmão, vai pra casa, né? Puxa, o irmão tá num... Usa uma máscara. Usa uma máscara, o irmão tá num grupo de risco, a gente não sabe o que é esse negócio ainda. Pastor, isso é coisa da China. Não existe vírus. Mas com uma convicção absolutizada, entende? Não tem margem pra dúvida. E por quê? Porque recebeu no Zap. Então, assim, como que você recebe no Zap e você acredita, né? Pensando no fenômeno evangelical, é isso. Quantas coisas nós ouvimos nos púlpitos absurdas e a gente meio que aprendeu a não questionar, aprendeu a acreditar, né? Que é isso que aconteceu mesmo, o cara realmente, ele era esse bruxo. Eu já vi caras que foram no terceiro céu. Eu estive lá, eu vi, eu fui no inferno também. Eu falei, caramba, meu. André, isso dava um filme, né? Eu sou cara, estive no terceiro céu. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta, olhando para o nosso quintal, né? Sim. Qual que é a situação?
E eu percebo muito isso, assim, sobretudo em líderes de igreja. Não vou citar nomes aqui para ser antiético. Mas que se aproveitam do medo e de tudo isso e criam, não só nessa questão apocalíptica, mas criam situações, essa é uma delas, e no final tem uma intenção de criar uma dependência desse vou falar desse fiel ali, que pode ser também até financeira, entendeu? Claro. E essa pessoa também ela não se desenvolve como um cristão, e aí ela fica... Parece que é legal que fique nessa inocência, entendeu? Sim. Como é que você entende isso? Assim? Se é um fenômeno que você tem visto? Assim? Eu acho que é um mecanismo de controle, né, comunitário. Então, a liderança religiosa, ela... Primeiro, né, assim, acho que tudo que a gente está falando, de alguma maneira, pode valer até para outros tipos de instituição. Mas, de maneira muito particular, a questão da religião, ela toca um lugar muito profundo na alma humana. Porque ela responde coisas do tipo, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu existo. Então, ela tenta dar conta de um lugar muito decisivo para a nossa vida. Então, a religião tem essa potência. Bom, dito isso, o líder religioso que consegue lidar bem com as senhas religiosas, ele consegue facilmente controlar o povo, né? Isso vale desde o faraó no Egito com o povo, que o faraó era Deus. Imperador romano. Isso vale com o imperador romano, que também era Deus, né? Isso vale para outras religiões e isso vale para as dinâmicas religiosas nos contextos evangélicos brasileiros, né? O pastor, ele é o anjo da igreja, tá certo? É o anjo da igreja, né? A gente tava falando, temos um anjo aqui, o Gerson é um anjo da igreja. Mas é isso mesmo, né? As pessoas, elas gostam e esperam de uma liderança religiosa essa áurea, né, de alguém mítico, de alguém divinizado, de alguém angelical, de alguém sobre-humano, tá certo? Não se espera do líder espiritual um humano, se espera algo sobre-humano. E o líder religioso, quando ele consegue trabalhar a partir desse paradigma sobre-humano, ele consegue trabalhar na alma das pessoas, lidando com os medos, gerindo os corpos, né? Então imagina só, um pastor, ele tem a capacidade de definir como a pessoa lida com o corpo dela. Nossa! Como que essa pessoa lida com a mente dela, com os conhecimentos dela, né? Com a alma dela, né? Com o medo dela. Então é possível esse tipo de trabalho. E por outro lado, que eu acho que é fundamental dizer, o povo também gosta, em alguma medida, de se submeter a um tipo de liderança autoritária. Porque essa relação torna tudo muito mais fácil, do ponto de vista institucional. É fácil você gerir uma instituição em que você tem alguém que manda e um monte de gente que obedece. E não questiona. É fácil, é muito mais fácil você controlar. Você falar assim, não, você tem que dar agora, não é mais 10% de dízimo não, você tem que dar 37,5%. Ponto final, tá resolvido. Eu vou morar em Miami e o dízimo da igreja vai pagar aqui. Falei, a pessoa não vai nem questionar se o cara... Aí você entra em processos até de negação. Você não consegue analisar de maneira crítica a própria autoridade religiosa, né? Então, isso é um mecanismo que me parece que facilita tudo dentro da dinâmica comunitária. E por que facilita? Do lado do líder religioso, porque ele garante o dele, ele garante o controle, a coisa vem de cima para baixo e fica, bom, eu falei, a minha palavra que manda e ponto final. E do povo, por que facilita para o povo? Porque você terceiriza a sua liberdade. Você terceiriza a sua responsabilidade. Se o cara casa ou compra uma bicicleta, ele pergunta para o pastor. Se ele faz faculdade A, B ou C ou não faz nenhuma, ele pergunta para o pastor. Se ele pode ou não pode dar um beijo na boca na namorada no cinema, ele pergunta pro pastor. E onde Jesus fica nessa? Exatamente. Não tem Jesus aqui. Aqui na verdade, tem religião, né? Mano. Tem religião. Eu acho que é bem razoável a gente entender esse tipo de coisa, né? Usar assim, de modo pedagógico, que isso é o fenômeno religioso. O evangelho de Jesus é outra coisa. Tanto é que Jesus ele foi parar na cruz, a gente comentava também isso nos bastidores, né? Ele foi parar na cruz sozinho. Os próprios discípulos o abandonaram. O povo de Deus pediu Barrabás.
e ficou só a mulherada com João. Ali na cruz do Calvário. E uma galera rindo dele. E uma galera rindo dele, zombando, etc e tal. Então, Jesus, amigo de pecadores, criticado pelo farisaísmo da época ali, do primeiro século, criticado pelos religiosos, uma ameaça para Roma, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e tá relativizando a autoridade romana. Uma ameaça aos fariseus, o esquema financeiro que rolava na época. De maneira mais específica, aos saduceus, que era quem dominava o esquema do templo, que tinha acordos com Roma. E rolava uma grana boa. Rolava uma grana boa, um conforto, um status quo, tudo bem organizadinho. Jesus veio bagunçar. Aí os caras, eu já vi esse cara. Jesus veio bagunçar. Então é uma relação, liderança e povo religioso, cômoda, né? Então, assim, onde entra Jesus? Jesus é outra história. Por quê? Porque Jesus trabalha a partir de outro tipo de paradigma. É engraçado você falar, Jesus é outra história dentro da igreja, né? Tipo, Jesus é outra história. Os caras, como assim, cara? Isso aqui é uma igreja. Exatamente. É porque a gente tem que entender, né, o que é instituição. Sim. E entender o que é o evangelho, né? A gente tem que usar a instituição, porque a instituição, assim, eu tô falando para vocês aqui, mas eu sou religioso, tá certo? Eu vou pra igreja, eu sou pastor de igreja, eu faço atos cerimoniais, você não é o Senhor, anjo da igreja, né? Mas não sou o anjo da igreja. Mas eu tô dentro do fenômeno religioso. Agora, eu preciso ter consciência que essa instituição, ela tem o potencial de sabotar os melhores interesses do evangelho e dos ensinos de Jesus. Então eu preciso dominar ela, não deixar que ela me domine, entende? Entendi. E aí a gente tem que criar caminhos institucionais, né? E a desconfiança institucional, desconfiança pessoal, porque é a instituição que te dá o cargo, a instituição que te dá o poder, a instituição que te dá o status. André, eu vou te fazer uma pergunta agora, até fugindo um pouco do assunto. Dentro da instituição, de toda a liturgia, de tudo aquilo que você tem que fazer, de toda a burocracia, você já se pegou meio que olhando pra você e falando, pô, não, peraí, cara, eu tô muito dentro dessa dinâmica aqui da igreja e talvez Jesus não tá aqui dentro e você meio que mudou a rota em alguma situação. Você não precisa nem ser específico. Claro. Mas pensou assim, deu aquele... Claro. O Espírito Santo talvez chegou e falou, André, acho que é outro caminho, você não rola. Falo com muita tranquilidade. Esse tipo de tensão é permanente. Caraca. É permanente. Porque assim, na medida em que você é esse líder religioso, você tem um microfone na mão, você fala todos os domingos, tem um povo que te escuta. Convidado para podcast. Convidado para podcast. Os caras elogiam você, os caras acham que você é o anjo da igreja. Entendeu? É um ambiente em que eu tenho que lidar com essa minha vaidade, com esse meu interior, constantemente. Caraca. Constantemente. Porque da mesma maneira que Jesus foi tentado pelo diabo, que no deserto, oferecendo para ele poder, oferecendo para ele status, né? Pula do pináculo do templo e Deus dará ordem ao seu respeito para te pegar. O que o Satanás está oferecendo para Jesus? Uma espetacularização que vai produzir e vai garantir que Jesus ele vai ser reconhecido definitivamente como Messias por conta do milagre. Se eu vejo isso, eu ia falar, caraca, mano, o Sanjo está então, e ele está citando as escrituras. Né? Citando as escrituras. E isso é o quê? Tentação. Então eu tenho que lidar com isso, né? Eu trabalho muito, minha área acadêmica é espiritualidade e mística. E quando a gente olha para a história dos místicos, das místicas, na tradição cristã, a gente percebe essa tensão com a instituição permanente. Por quê? Porque eles pensam coisas diferentes do que o poder institucional pensa. Não à toa a Inquisição mandou alguns para fogueira, perseguiu, tentou silenciar, né? Por conta deles serem fiéis ali à sua própria consciência, à sua percepção do evangelho e tensionarem com essa instituição. Explica rapidinho o que era essa área mística, assim, André. Assim. Mística é o seguinte, né? Eu lembrei do X-Men, a mística. Não é. É importante, né, esclarecer mesmo, porque quando a gente pensa em mística, a gente acha que é um copo d'água do lado da TV, eu pensei né? No mago, talvez. Um mago, uma coisa mágica. Uma coisa relacionada à levitação, coisas assim. A mística, quando eu falo esse termo, eu estou falando de um termo técnico que a gente usa para poder estudar a relação direta e não intermediada, grosso modo, que o indivíduo, o ser humano, tem com o sagrado. Caraca! Então, quando a gente fala que estuda mística ou tenta pensar teologia e entender teologicamente a questão da mística, a gente está falando do quê? Da experiência. Tipo uma epifania?
uma epifania. Mas assim, de modo geral, é a experiência que o Johnny tem com o sagrado. Uau. Estudar essa relação. Não é a experiência que você tem com o sacramento, que você tem com o dogma, que Sai você tem da com instituição, sai disso. Pode acontecer, obviamente, dentro da instituição, né? Mas não necessariamente, né? Muitas vezes extrapola a instituição, porque está falando de uma possibilidade de um contato seu com Deus direto, não intermediado. Então, por exemplo, o Saulo, que vira Paulo, ele tem uma experiência mística com Jesus no caminho na estrada de Damasco. Moisés tem uma experiência Moisés tem uma experiência mística, ele vê a sarça ardendo, a sarça fala com ele, né? O que são essas experiências narradas nas escrituras? São experiências que uma pessoa teve diretamente com o transcendente. Pô, mas essa parte é muito louca, né? mano. É muito louca. E no final das contas, me parece que é isso que importa. Sim. Em relação a... Assim, eu sou pastor, eu vou lá e prego. O que eu quero que aconteça com aquele que está me ouvindo? Eu quero que ele tenha uma experiência com Deus. Percebe? Eu não quero que ele seja convencido pelos meus argumentos do ponto de vista racional. Senão eu mandava o cara para a escola, ia ser professor só. Né? Então, quando você está num ambiente litúrgico, quando você está lidando com a religião, né? E tem teólogos que sustentam isso, que essa essência da religião, no final das contas, o que ela é? Ela é uma sensação, ela é uma experiência, é algo experiencial, é você experimentar Deus. Né? Então a mística é a discussão, a reflexão sobre isso. E você tem na história da igreja homens e mulheres que narram essas experiências em textos. Né? São textos místicos. Né? E interessantemente, né? A maioria desses textos são textos que têm uma dimensão poética, metafórica, simbólica. Por quê? Porque a linguagem descritiva não dá conta para você falar sobre o que você experimentou. O que aconteceu com João no livro de Apocalipse é místico? Com certeza. Com certeza. Né? Se você tem um estudioso, né, dos textos apocalípticos brasileiro, Paulo Nogueira. O Paulo Nogueira, ele uma vez numa mesa, né, fizeram exatamente essa pergunta para ele. Ele falou assim, acho que a gente não pode descartar a possibilidade de João ter tido experiências de êxtase espiritual. E a partir dessas experiências ele escreveu coisas. Né? Caraca. Né? Então isso é muito, muito razoável. Né? Entendi, André. André, a gente vai falar ainda sobre algumas questões apocalípticas, mas esse assunto do místico é muito legal. Muito também. legal, é fascinante. Ficaria aqui 3 horas, né? De eu acho que é o que chama atenção, assim, sim, porque sim. Pô, quando eu comecei ali criança, ali na minha fé, e eu vi a história de Moisés, eu falava, caraca, mano. Ele conversava com Deus, assim. Ele subiu lá e viu, e ouviu, e enfim. É fascinante. E eu queria te perguntar, na sua vida, na sua trajetória de fé, se você pudesse descrever uma experiência mística assim, que você teve, como foi isso? Cara, eu acho que assim, eu acho que a própria relação que eu tenho com o próprio assunto acaba tendo um vínculo realmente biográfico, né? Porque lá em meados de 2008, eu fazia faculdade de administração de empresas, né? Você trabalhava no banco? Depois trabalhei em banco, trabalhar com TI, né? Você nem queria ser teólogo, assim? Zero. Olha só. O último lugar na minha vida que eu gostaria de estar todos os domingos era num púlpito. Eu frequento a igreja desde os 12 anos de idade, né? Então, eu tocava meu Iron Maiden lá e tal, e fui lá, me converti. Aí os caras, pô, você toca? O que você toca? Toquei um Fear of the Dark lá pros caras crentes da igreja, com 12 anos de idade. Os caras começaram a rachar o bico entre eles, eu nem entendi por quê. Aí eu fui entender qual que era o dilema, a música do mundo, essa coisa e tal. Mas né? eles conheciam. Eles conheciam. Então, assim, eu me envolvi na igreja pela música. Porque eu tocava guitarra, enfim, quis ser músico num momento da minha vida adolescente, místico, nada, né? Místico em outras perspectivas, né? Mas nada, não místicos nesse sentido que a gente tá falando. Certo. Então, quando eu olhava o pastor, assim, pra mim era uma coisa, assim, absurda. Eu falava assim, gente, como que uma pessoa, ela vai toda semana falar um negócio diferente pra uma galera? Pra mim era um negócio, assim, radicalmente chocante. Falei, meu Deus, jamais, assim, não cogitava essa possibilidade. Aí o que acontece? Acontece que em 2008, aí eu tive isso aí que a gente pode chamar, né? Acho que de experiência mística, né? Eu fui percebendo, né? Um despertamento, que eu chamaria de despertamento vocacional, talvez, né? E algo dentro de mim, na minha subjetividade, né? A partir de uma experiência de Deus,
essa coisa de, puxa, eu preciso falar com essa igreja, eu preciso lidar com ela de um jeito diferente. E você entendia... Deus tá me chamando pra alguma coisa. E você entendia perfeitamente. Não perfeitamente. Não perfeitamente. Tinha os ruídos. Tinha os ruídos, lógico. Exatamente. Porque é isso. Experiência é uma experiência subjetiva. Mas não foi uma coisa assim, André. Não. André. Tiveram coisas muito contundentes nesse processo, né? Eu me lembro, por exemplo, de ir para um culto religioso em um determinado lugar com alguns amigos da faculdade que se converteram, né? E lá Deus falar comigo através de outra pessoa, né? Eu me lembro, por exemplo, na sala de administração de empresas, eu numa roda, né, de cristãos lá, de crentes, e eu cheguei para eles, vocês são cristãos também? Mas assim, meio soberbo, arrogante, assim, querendo dizer assim, não, crente não, eu sou cristão, né? Assim, meio envergonhado, meio assim, desse jeito, né? E os caras falaram, somos sim e tal, e começaram a conversar comigo, assim, e nessa roda de conversa, num dado momento, um menino virou pra mim, olhou pra mim, no meu olho, assim, cara, sabe, quando olham no teu olho, assim, e acessam o fundo da tua alma, ele virou pra mim e falou assim, ó, desde o primeiro dia que você entrou nessa sala de aula, eu soube que você era um cara de Deus. Nossa. Então foi um negócio, assim, que, putz, eu sentei, falei, Calma, deixa eu entender o que tá... Então foram várias coisas, né? Várias coisas que foram compondo todo assim, eu fui refazendo a minha direção de vida, né? De vida. Então, em um dado momento, eu tô num acampamento de igreja, um retiro espiritual lá da minha igreja na época. Aí vai um pastor pregar e de alguma maneira eu falo, puxa, eu vou conversar com esse pastor, pedir um direcionamento para ele. Aí eu falo para ele, olha, eu tô sentindo que Deus tá me chamando para alguma coisa, eu não sei exatamente o que é isso, não sei se é ser um pastor, não sei se é ser um missionário, sei lá o que é isso. Mas eu sinto que eu preciso me preparar. Aí esse pastor, que era o professor Itamir Neves, que dava aula na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ele fala assim, você tem que ir para a Faculdade Teológica, lá em Perdizes, tem uma faculdade e tal. Ele falou assim, você tá fazendo faculdade? Eu falei, tô. Eu falei, eu tenho que sair da faculdade? Ele, não saia da faculdade, termina a sua faculdade. Enquanto isso, vai fazendo um curso livre de sábado e depois você entra na graduação. Então, eu refiz completamente minha carreira, né? Entrei para esse mundo da teologia, depois fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, me tornei pastor de igreja local, né? Enfim, estou conversando com você aqui só por conta dessa experiência. E essas experiências não são finitas, né? Elas podem acontecer hoje, amanhã, qualquer momento. Mas elas têm uma potência, né, dentro delas, né? Então, são coisas que eu experimentei lá que me movem, né, até hoje, assim, né? São memórias, são memoriais que eu tenho na alma que me direcionam, que me dão segurança. São âncoras. São âncoras, exatamente, existenciais que me ajudam a me nortear, né, a me direcionar. Então é mais ou menos isso, né? Que legal, André, de verdade. Que mais pessoas tenham experiências assim com Deus, certeza, né? Longe de anjos da igreja, de pastores, de apóstolos, de bispos, de nada disso. Porque qual que é o ponto, né, Johnny? Assim, por que a experiência, discutir isso que a gente está falando aqui, é uma coisa complicada e perigosa para esse tipo de ambiente institucional rígido? Porque você, como líder religioso, você perde o controle. Perfeito? Uma coisa é eu chegar pro Johnny e falar pra ele assim, olha, é o seguinte, você não pode, você tá errado aqui porque você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, você falou aquilo outro, você pensou de um jeito diferente, eu tô enxergando o seu comportamento moral e a sua maneira de pensar. Agora, eu não consigo enxergar a tua experiência. Exato. Tá certo? Eu não consigo enxergar o quanto você ama. Amar é uma coisa importante na fé. Concorda? Ou odeia também. Então, mas como que eu meço? Quanto você tem fé? Quanto que você tem fé? Quanto que você ama? Quanta experiência você tem? Quanta você não tem? Então, é um lugar que é arenoso, assim, é escorregadio. Demais. Né? Mas é o lugar, novamente, é o lugar que eu acho que Jesus gosta de trabalhar, né? É o lugar do afeto, é o lugar das emoções, da verdade, né? Da verdade, dessa verdade genuína da alma, né? Essa verdade da intenção, né? Então, quando Jesus fala assim, ó como que Jesus vai pro lugar experiencial. Se vocês ouviram o que foi dito, né? Aquele que matar, né? Isso é pecado. Eu, porém, vos digo, se você odiar no teu coração, você já matou. Então, assim, como que você acessa o coração de quem tá odiando? Não está no controle de um sacerdote, ele não consegue controlar isso. Jamais. Então é um lugar muito, muito mais difícil de você gerir a instituição nesse sentido, mas muito mais bonito.
Muito mais arriscado, mas muito mais orgânico, muito mais verdadeiro, muito mais genuíno, né? Eu tô pensando uma coisa, que o cara é meio assim, ele gosta tanto que ele começa a ver várias coisas. Aí o André fala, não, calma, espera. Vai com calma, né? Assim. Mas sabe o que eu acho bem Apocalipse, André? É políticos envolvidos dentro da igreja, assim. Sim. O que você acha desse fenômeno que tem acontecido tão frequentemente, nós temos visto cada vez mais? Tem até uma bancada evangélica, olha que legal. Político envolvido dentro da igreja, né? Eu vou falar como alguém que é de tradição batista, né? Isso é um absurdo. Isso é uma incoerência com a própria tradição de fé batista, né? Irmãos e irmãs nossas morreram na história para que a gente garantisse o princípio da separação de igreja e de Estado. Para que o púlpito de uma igreja não fosse ocupado por um político partidário para usar o povo em prol da sua própria ideologia política. Então, tem gente que morreu na história para que isso acontecesse. Então, quando a gente vê isso acontecendo no seio da igreja evangélica brasileira, e a gente não está falando de casos pontuais, a gente está falando de algo pandêmico, né? É lamentável, né? É uma vergonha, uma traição do evangelho. Porque perceba, quando eu falo que a escatologia a gente pode olhar para ela para pensar o político hoje, o político não é político partidário, percebe? É o político no sentido da transformação histórica da realidade. Então a gente precisa sim ter parâmetros escatológicos em Jesus, etc., para poder pensar a nossa vida, impactar nossa cidade, revisitar nossa ética, revisitar a maneira como a gente lida com as injustiças e assim por diante. Agora, esse reino de Deus aqui, ele nunca vai ser expresso de maneira definitiva numa ideologia política. Entende o que eu estou dizendo? Num partido político, num candidato, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa Exato. é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você instrumentaliza a fé e a religião com interesses político-partidários, você trai a sua própria fé. Porque a própria consciência do evangelho, ela deveria ser crítica em relação a todos os sistemas político-partidários humanos. Sim. E quando você se alia a um deles, você perde a sua autonomia de pensar e de criticar. Percebe? Você perdeu o espaço profético. Você não tem mais condição, porque você se aliou ao poder. E quando você se alia a um determinado poder desse mundo, você se aprisiona a ele, você vira refém dele, você tem que alimentar aquela máquina. No caso, eu tô falando de máquina eleitoral, tô falando de pedir voto, de defender um espectro político ideológico e assim por diante, né? Então isso é terrível, né? E isso no Brasil, dentro do mundo evangelical, tá acontecendo, né, com a política de extrema-direita, principalmente, né? A gente vê isso... Se fosse extrema-esquerda, eu criticaria Eu criticaria também, com certeza, mas é que no contemporâneo hoje... é extrema-direita, né? Infelizmente é isso que tá acontecendo, né? Eu penso nas pessoas, sabia? Porque assim... Acho que tem uma galera que faz conscientemente, tem uma galera que tá enganada, sabe? Tem de tudo, assim, sabe? Tem uma violação das consciências. Porque o fiel, ele não vai pra igreja pra fazer política partidária. Ele vai pra igreja pra se resolver existencialmente, pra revisitar a sua ética no mundo. Sabe aquela senhorinha, assim? Exatamente. E aí ela se vê nesse... Se vê. André, é uma maldade. É uma maldade. Você como um místico, eu tenho que fazer essa pergunta. Não, mas dentro desse sentido aqui, entendeu? André, como é que você, e voltando àquela situação do Apocalipse, mas e que você falou do lado místico e tal, como é que você enxerga a volta de Jesus? Que é uma coisa que muita gente fala. Sim. E de N formas, e criam também roteiros ali. Vai ser, não vai ser. Como dentro dessa sua especialização vocês discutem isso, ou se vocês discutem isso também? Dentro do meu campo assim, de formação, dentro do contexto teológico mais acadêmico, né? Esses tipos de discussão que classicamente são discutidas no mundo mais evangelical, popular, né? Quando que volta, se tem tribulação, se não tem, se as nuvens vão se abrir, como isso vai acontecer. E isso não é tão priorizado
confesso para você, não tem uma priorização de reflexão sobre esse tipo de assunto, porque são discussões um tanto metafísicas. Ou seja, elas estão muito para além daquilo que a gente tem condição de discernir e de entender. Então não há uma prioridade, isso não é uma preocupação tão grande, né, em relação a esse como. E o que tem, na verdade, assim, né, assim, do ponto de vista bíblico, né, teológico, eu acho que é razoável a gente entender que existe uma expectativa para uma manifestação plena desse reino que envolve a manifestação do próprio Filho, né? O verbo que encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou, foi assunto ao céu e que voltará, né? Existe essa expectativa. Quando que isso vai acontecer? O próprio Filho, ele diz assim, isso não foi revelado a mim. Perfeito? Eu não sei, né? O único que sabe é o Pai, e eu não sei. Então, assim, se o Filho não sabe, você perceba, quem vai saber? E ao longo da história da igreja, todas as gerações acharam que ia ser na volta delas. Vai né? ser agora. Que a volta ia acontecer na vez delas, né? Então fica essa expectativa. Então eu acho que assim, é aquilo, né? Vem como um ladrão à noite, esse tipo de linguagem bíblica que acontece, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes eu tinha preguiça de ir no culto da manhã e falava assim, mas Jesus pode voltar de manhã e você tá dormindo. Isso. Aí eu falava, pô, cara. E aí, o que é mais triste? Aí isso tudo, essa expectativa, porque essa expectativa, por que o texto fala disso? Ele fala para mover você emocionalmente. Quando você lê o texto bíblico, você tem que ser afetado por aquela leitura. E qual que é o tipo de afeto que você tem que ser produzido na tua alma na medida em que você lê esse tipo de coisa? Ora, a gente precisa exercer a nossa fé, vivenciar essa ética do reino, experimentar o reino de Deus aqui com o maior grau de intensidade possível, desfrutar dessa liberdade em Cristo, desfrutar das coisas boas que a gente tem em Cristo Jesus aqui e agora, porque na medida em que eu vou me tornando, né, parecido com Jesus, me tornando o ser humano que Deus gostaria que eu fosse, nessa peregrinação de fé, nessa jornada de fé, eu tô atento. Eu tô preparado, né? Só que as pessoas, infelizmente, usam isso tudo que tá na Bíblia como medo. É o que você falou. Jesus vai voltar, você tá dormindo? Você não vai vir pro culto? Você não tá dando o dízimo? Jesus vai voltar, você tá lascado. Parece que Jesus ficou olhando você assim. Exatamente. Jesus vai puxar o teu pé na cama à noite. Então, assim, é uma teologia do medo. Isso não seria muito místico, né? Não, é isso, né? São mecanismos de controle. Enfim, eu acho que isso é resultado, talvez, de má índole de alguém, de problemas técnicos, no sentido de ler a Bíblia. Total. Ingenuidade, isso vai ser no passado, né? De pai para filho, de vó para pai, de pai para filho e assim por diante, de geração para geração. E as pessoas vão vivendo com esse medo, né? E não me parece, né, que o evangelho é medo, né? João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Né? Então, a maturidade cristã ela tem que te levar para um estado de consciência em que você está maduro e vive bem nessa liberdade, percebe? Então, eu acho que o caminho do medo ele nunca é saudável. André, das duas, uma. Ou os crentes vão amar esse episódio, ou eles vão odiar para sempre, falar que nós estamos totalmente errados, que não é bem assim, entendeu? Mas ok também. Tudo bem, a gente... Tudo bem. Troca ideia. Eu acho que se eu fosse dar um pitaco aqui nessa questão de como as pessoas talvez... Eu gostaria de mandar um recado para elas. Assim, não, mas você pode. Posso? Vou mandar um recado. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, lembre-se que o que você acredita é tão somente uma interpretação possível. Existem outras possibilidades. Acho que isso que é importante. Talvez a pessoa tenha fé, acredita naquilo daquele jeito. Tá jóia. Agora, o problema era querer colocar goela abaixo aquilo que ela acredita para todo mundo. Sim. Não, tem outras pessoas que fazem outros tipos de leitura. E tá tudo bem. Eu acho que se a gente conseguir entender, né, que essas coisas são interpretações, eu acho que essas que eu tô dando aqui são mais cabíveis, são mais adequadas, tecnicamente mais razoáveis, mais alinhadas com aquilo que está no próprio texto, né? Tem outras pessoas que acham que outras interpretações são... Agora tem que todo mundo entender que são interpretações. Ninguém tem tudo nada. Exatamente. Eu acho que esse que é o ponto, sabe, Johnny? Porque quando isso não acontece,
aí a pessoa, aí eu acho que daí é coisa de picareta, assim, de charlatão, né? De você fazer uma pregação e a pessoa meio que, pô, André, o que você tá falando aí? Eu não concordo e tal. Já, cara. E aí, como é que você fez? Cara, vamos trocar uma ideia? Diálogo, vamos trocar uma ideia, vamos Comer tomar um hot café, dog, vamos comer um hot pizza dog, comer aqui. um café, vamos conversar, né? De boa, né? De boa. De Cara, por quê? Porque eu tô sempre de boa. Entendeu? Eu tô sempre de boa, cara. Deboísmo. Essa teologia é boa. Por quê? Porque é isso. São interpretações. Então eu nunca vou entrar num tipo de discussão, sabe? Inquisitória. Eu vejo os pastores bravos. Fica. Eu assim, às vezes me ligam, falam assim: você pode vir pro debate aqui? Eu falei, posso, vai debater o quê? Milenismo e milenismo, não sei o quê. Eu falo, mas só tem essas duas opções? Aí a pessoa fala assim, não, você tem que escolher um dos lados pra defender, defender. Corinthians e Palmeiras. Aí eu falo, vixe, então eu não sou a pessoa indicada pro seu debate, eu vou estragar o teu debate. Porque assim, é isso, entende? Então quando a pessoa, vou dar um exemplo, né? Teve um irmão, alguns anos atrás, ele me procurou, ele falou assim, poxa, pastor, você pregou lá Jesus, a mulher samaritana, que Jesus foi lá no poço, bateu papo com ela, conversou com ela, foi atencioso com ela. E você ficou enfatizando no sermão que a gente precisa fazer amizade com as pessoas que não são da nossa fé. Só que assim, você pregou isso, e aí o meu filho chega em casa e ele começa a me confrontar, porque eu falo pra ele que ele tem que ir pra escola e ter amigo só crente. E aí você chega lá e fala que tem que ter amigo não crente. Aí você fala, não sou eu que tô falando. Aí eu tenho que dialogar com a pessoa, percebe? Então eu falo assim, olha, irmão, eu não quero interferir na maneira como você cria seus filhos. Você pode criar eles do jeito que você quiser. Não sei que é o pai, né? Mas eu tô expondo o texto. O texto me parece razoável, que a gente precisa, a gente consegue entender isso do texto. Como você vai lidar? Então, diálogo, né? Percebe? Sem briga, teu texto. Eu concordo, não concordo, eu topo, não topo, tá jóia, mas acho que é a base da conversa. André, uma pergunta agora, eu acho complexa. Você talvez não, você vai achar até simples, assim. Nós temos visto, assim... Existem muitas guerras acontecendo no mundo. No Oriente Médio está acontecendo uma guerra agora. Um massacre, né, praticamente. Enfim. E sempre me incomodou muito isso, assim. Eu pensava, poxa, mas será que Jesus ele só olha para essa galera aqui que é evangélica, que é crente, e quem não é, ele vai virar as costas? Por que eu estou te perguntando isso? Porque numa situação em que, de repente, uma família palestina que... o filho morreu, a mãe morreu, eu fico pensando, poxa, mas será que Jesus não pode abraçar essas pessoas também, indiferente do fato deles não serem cristãos? A pergunta é, a experiência mística, é algo do cristianismo ou ela pode extrapolar? Ótimo, ótima pergunta. Meu Deus, Mickey! Quanto tempo? Uma pergunta! Salvou o podcast. Não, todas foram boas, mas essa tô zoando. A gente briga aqui, uma pergunta. Isso sempre passou na minha cabeça, porque, imagina um índio, cara, que tava aqui no Brasil, vivendo a vida dele. Quer dizer que em nenhum momento, talvez ele não teve essa experiência mística também. Enfim, aí você é o teólogo, você responde. Quando a gente estuda a mística, né, invariavelmente, a gente vai cair nessa discussão do diálogo ecumênico e interreligioso. Por quê? Porque é por isso que é tão desconfortável você trabalhar teologicamente a partir da questão experiencial. Porque você desloca a verdade no sentido de uma proposição teológica para uma experiência subjetiva. E esse deslocamento gera uma instabilidade, digamos assim, dogmática. Entende? Entendi. Uma instabilidade, porque você coloca o sistema em xeque. Porque até dentro dos paradigmas tradicionais, o conjunto de verdades organizados e assimilados por uma pessoa é o sinal de que ela é salva, de que ela se converteu, de que ela é de Deus, de que ela é de Jesus, de que aquilo não é. E de que o restante... Não, se você não assimilou esse conjunto de verdades, você está fora. Ponto. Quase um clube, né? Exato. E isso, o que precisa ser denunciado dentro desse tipo de lógica, Johnny? É que isso daqui é racionalismo. É racionalismo moderno, né? É uma espécie de um cientificismo com ares piedosos e religiosos. Por quê? Porque você está entendendo que aquele conjunto de crenças, de verdades organizadas, é
a palavra de Deus, é o próprio Deus. Na medida em que eu aceito essas verdades, logo eu sou de Deus. Quando você desloca isso para o ambiente experiencial, aí você não trabalha a partir de parâmetros dogmáticos com todo esse enrijecimento, com toda essa complexidade, com toda essa sistematização. Percebe? Você vai para o lugar da subjetividade. E esse lugar da subjetividade, na medida em que a gente estuda isso, a gente consegue trabalhar, por exemplo, mística comparada. Então tem gente que trabalha a comparação das experiências místicas cristãs com experiências místicas budistas. E é tudo místico. Tudo mística. Tudo são experiências de humanos com um transcendente, com algo para além da nossa razão. E você consegue encontrar comparações e pontos de contato experienciais, né? Pontos de contato até mesmo do que aquela experiência produziu na alma daquele ser humano, né? Você consegue trabalhar a comparação entre mística islâmica, mística cristã, mística judaica, com mística cristã. Então, você acaba entrando dentro dessa, até mesmo com outros tipos de tradição, né? Religiões de matriz afro, religiões indígenas, né? Então, os estudiosos, eles se debruçam para investigar e tentar entender isso. Então, quem normalmente estuda e trabalha a mística, como é o meu caso, acaba tendo um olhar, né, para outros tipos de manifestações espirituais, né? Um olhar de respeito, um olhar, né, positivo. E entende que, na verdade, o que você tem? Você tem diferenças, muitas vezes, de linguagem. Então, a maneira como eu descrevo a minha experiência de Deus a partir do cristianismo é diferente da maneira como um judeu descreve a experiência de Deus no judaísmo. Mas eu não posso dizer que não é uma experiência de Deus. Exatamente. Eu entro num terreno de muito respeito em relação a essa subjetividade que está narrando uma experiência com Deus, né? É claro que isso entre cristianismo e judaísmo talvez fique mais tranquilo, mas isso tem a sua validade, tem a sua importância para outros tipos de manifestações espirituais, né? E assim, é polêmico, é delicado, mas mesmo os teólogos mais conservadores, quando se chegam nas áreas das teologias sistemáticas, que normalmente isso está dentro da revelação especial, né? O que é a revelação especial? É Deus se revelando através da Bíblia judaico-cristã para o indivíduo, né? Isso é revelação especial. Então, é essa revelação que tradicionalmente... Porque você se sente especial? Nossa, Deus falou comigo. É especial porque falou dentro de um contexto específico, para um povo específico, para uma tradição específica, né? E normalmente é através desse tipo de revelação especial, ou seja, Deus se manifestando e aparecendo através de elementos exclusivamente cristãos que a salvação se encontra. Aí no meio dessas teologias sistemáticas, sempre vem a questão, mas e a pessoa que não teve acesso à revelação especial? Total. Quantas pessoas já morreram e nem ouviu falar. Não faz ideia do que é Palestina, do que é Oriente Médio, do que é... Enfim, não tem condição nenhuma para entender isso. E aí o que eles colocam? Normalmente os conservadores, eles dizem assim, olha, não dá para a gente jogar fora a possibilidade de Deus fazer alguma coisa... de alguma maneira, ou Deus está escondido, Cristo está escondido, eles não sabem que é Cristo, mas eles estão sendo salvos por Cristo. Não dá para descartar essa possibilidade, mas eu acho muito improvável. Normalmente é isso. Mas eu lembrei de Paulo indo na Grécia e tem lá o Deus desconhecido, assim, aí ele olha e fala, tá vendo esse Deus aí? Tipo, exatamente, tem um Deus que é o desconhecido, mas eles sabem que existe. Assim. Porque esse que é o ponto da questão da mística. As tradições místicas, elas levam a sério o fato de que Deus não pode ser nomeado. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo mesmo disse, Deus habita uma luz inacessível, olho nenhum viu e nunca verá. Então Deus, ele não é essa garrafinha de água. Isso aqui eu sei qual é a altura, eu sei qual é a largura, eu sei quanto de água cabe aqui. Não é o Gerson que você olha. Não é o Gerson que eu olho. Então Deus está quase dormindo. Deus está para além daquilo que eu sou capaz de descrever, né? Se eu consigo descrevê-lo de uma maneira absolutizada, exata, eu fiz um ídolo. Porque eu criei Deus à imagem
a minha imagem é a minha semelhança, a partir da... Porque ídolo não é só uma estátua, tá certo? Ídolo, antes de ter a estátua, tem uma ideia na mente de quem fez. Então, o ídolo é aquilo que a gente constrói com a nossa mente. Então, Deus está sempre para além daquilo que eu consigo pensar, porque senão ele não seria Deus. Então, na tradição cristã, eu entendo que o máximo que ele se revela para nós está em Jesus. Ali é o ápice da revelação. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, né? Outrora Deus falou para os profetas de outras formas e hoje nos fala através do Filho. Então, como cristão, eu tenho que me satisfazer com tudo que eu consigo saber de Deus através de Jesus e me dar por satisfeito. Deus não cabe, né? Deus não cabe. Agora, eu uso a seguinte metáfora, acho que talvez ajude, né? Pelo menos para explicar um pouco do que eu estou tentando dizer aqui. É como se Deus fosse um elefante. Imagina Deus um elefante. Nós estamos tateando esse elefante com vendas. Então, eu estou tateando o pé do elefante. Estou tateando, vendado. E estou dizendo, Deus, ele é durinho, estou vendo uma unha aqui, estou vendo um casco, estou vendo que tem uma coisa áspera aqui, porque, né, de ficar passando, pisando, etc e tal, e estou lá tateando isso aqui. E estou dizendo para todo mundo, gente, estou vendo que Deus é isso aqui, ó. Só que tem outro cara, que não é cristão, que o cara tá na orelha do elefante. Ele tá vendo? Tá diferente. Olha, pra mim tá diferente, ele é molinho. É um negócio diferente aqui. Entendeu? Entendi. Então, assim, esse mistério que é o elefante, ele tá para além da nossa capacidade cognitiva esgotá-lo. A gente não pode esgotá-lo. Se a gente esgotar, ele não é mais Deus. Então, digamos assim que a conversa da mística comparada, né, isso tudo, é mais ou menos esse o paradigma. Não, mas o exemplo foi ótimo. É mais ou menos esse elefante, né? E isso, né, assim, precisa ficar muito claro, né, porque isso gera polêmica, né? E qual que é o ponto? Isso não significa que você tem que abrir mão da sua fé, que você tem que abrir mão da sua tradição. Não tem nada a ver. Né? Eu amo a minha tradição cristã, eu sou cristão. Mas essa é a sua tradição. Mas essa é a minha experiência. Eu acho que a linguagem cristã, a linguagem teológica cristã, ela é muito potente, né? Enfim, eu não tenho nada ponto. Mas assim, tem pessoas em outros lugares do elefante tentando tatear também. E eu acho que é saudável que a gente nutra um olhar de respeito. E troca uma ideia. E troca uma ideia. De boa. E troca uma ideia de boa. Porque tem gente boa e ruim em todo lugar. Muito. Né? Então você tem experiências de pessoas cristãs que são terríveis. Né? São desumanas. Já conheci né? vários. E você tem gente boa em outras matrizes religiosas. E gente ruim também. E tá tudo bem, né? Então acho que vale a pena a gente dialogar com quem quer dialogar. Eu acho que a gente aprende, a gente se enriquece, a gente cresce, né? E pra pensar num texto bíblico aqui, né? Você pensa Jesus falando com a mulher Cirofenícia, lembra dessa passagem? Eu acho a coisa mais fantástica que existe. Porque ela é Cirofenícia, ela é pagã, ela não é de tradição judaica, ela tá assim, ó, totalmente fora do contexto religioso de Jesus e do pessoal lá. E ela chega pra Jesus e fala assim, olha, minha filha tá mal, tá não sei o que, você pode ir lá expulsar o demônio, não sei o que. Aí Jesus fala assim, tipo, Jesus tava querendo descansar, né? O texto fala, né? Jesus tá descansar, hoje não, tal. Aí ele fala assim, poxa vida, Jesus fala, mas eu vim pros judeus, né? Não dá pra alimentar os cachorrinhos, ele usa uma expressão assim. Aí ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela teve uma... Ela meio que enquadra Jesus, e Jesus, ele se submete à enquadrada dela de um jeito bonito, elegante, assim, humilde. Ela entendeu que Jesus né? era Jesus. E aí ele fala pra ela assim, ó, sua filha tá curada, né? Ele manifesta a graça dela pra ela. Quem ela é? Ele não colocou o judaísmo goela abaixo dela. Não, de forma então eu acho que são algumas pistas que a gente tem no próprio texto bíblico que nos ajudam a André, eu sinto mais muito respeitoso. isso quando o centurião romano, cara. O cara era romano, velho. O que era um romano na Palestina daquela época? Um opressor. Sim. Matava judeu, cobrava Sim. imposto. Sim. E o cara chega pra Jesus e fala, meu funcionário lá não tá bem. Não, eu vou lá na sua casa. Não, nem vai na minha casa. Mano, se você estudar um pouquinho da cultura romana, você vai entender o que era. Sim. E eu não sei se ele virou cristão, que a vida dele mudou, mas Jesus olhou e falou, você tem muita fé, Tem muita fé. E tá curado. Cara, como você explica isso? Extrapola, tá vendo? O sistema. Ninguém explica Deus, exatamente. André, estamos indo pro final. Poxa, olha, voou, hein? Rápido, hein? Voou o tempo. Mas o Gerson está cansado, ó, tá vendo? Olha lá. Você vem cá, Gerson. André,
pra gente fechar, porque é óbvio que a gente falou de Apocalipse, mas o assunto vai muito. Jesus falou um pouco sobre os fins dos... um pouco não, ele falou alguns momentos sobre o fim dos tempos. Ele falou, vão haver rumores de guerra, se você tem alguma coisa para fazer lá, você não faz, porque você tem que correr, enfim. E você, como um teólogo, pra gente fechar esse bate-papo, como é que você interpreta isso? Porque as pessoas também ficam assim, agora é uma guerra, olha lá, essa é a guerra que vai, não, essa não vai. Tá na mesma esteira do anticristo, não? Tá na mesma esteira, de alguma maneira. Por quê, né? Porque eu acho que assim, quando a gente estuda um pouco da história da humanidade, dos últimos séculos, a gente percebe que existem alguns momentos em que o mundo parece que foi muito pior do que ele é. Né? Não que o mundo seja bom, né? Tem muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim no mundo contemporâneo. Foi muito difícil. Agora, assim, existiram outros contextos, isso aí vocês trabalham História em Movimento, né? Assim, isso, né? Assim, o próprio Império Romano no primeiro século, né? É uma desgraça, assim, uma morte, injustiça, assim, no nível. Expectativa de vida baixíssima. A pessoa fala assim, nossa, a sociedade hoje tá depravada. Nossa, você vê sociedades, assim, da antiguidade, coisas assim, loucas. Você vê, por exemplo, o contexto da igreja de Paulo, né? Ali aos Coríntios, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios. A comunidade de Corinto, né? A sociedade... Era filho ficando com madrasta. Filho ficando com... Isso nem na igreja, mas eu digo assim, você tem festas pagãs em relação, assim, à questão do corpo, da sexualidade... Coisa absolutamente banalizada, né? Você tem templos cultuais, né? Enfim, que você pode ir lá assim e você tem relação com o sacerdote cultural, sacerdotisa cultural, e tipo, de boa, aceita. Então, assim, é outro mundo. Então, assim, o mundo tá ficando pior, então o apocalipse tá chegando, o mundo tá acabando, sabe? Eu acho que isso tem um pouco de ignorância do ponto de vista histórico, que existiram outros momentos tão ruins ou se não piores do que o nosso. Guerras sempre existiram. Então acho que são... Impérios surgem e caem. Impérios surgem e caem. Então acho que são coisas que vão sendo repetidas de uma maneira um pouco leviana, né? Eu acho que, na verdade, o que tem é isso. Existe uma expectativa na fé cristã, uma expectativa escatológica para uma manifestação plena de um reino. Porque a história no cristianismo, na compreensão teológica cristã, ela não é circular. Ela está indo para algum lugar. Existe um sentido dentro da história. E nós estamos aqui. E temos o papel e, como cristãos, o dever de contribuir com a transformação histórica. Sem ficar querendo saber quando vai Exatamente. Ser. A gente tem que tentar fazer com que o reino seja o máximo possível aqui, né? Mesmo sabendo que ele não será totalmente, na sua casa, no trânsito. É isso. Quando que vai acontecer a manifestação plena? Sei. Então, meu amigo, eu acho que esse acontecer plenamente, ele não serve para fazer a gente ficar parado. Esse acontecer plenamente... Vai acontecer. Ele é uma inspiração pra gente fazer alguma coisa, pra gente se movimentar, pra ser dinâmico, pra ser bonito, pra ser fervoroso, sabe assim? Sim, lógico. Então, é esse que eu acho que é o ponto, né? Então, acho que a gente precisa ressignificar essas leituras, refazer, reajustar, né? E fazer, acho que, assim, se apropriar, né, da escatologia de uma maneira mais bonita, mais fértil. Não sendo mercadológico. Não sendo mercadológico. Não indo atrás de grana. Não caia nesses contos, gente. Pelo amor de Deus. Aí o cara, o cara vende um curso pra você descobrir o que vai acontecer no fim do mundo. Né? Teve um que eu vi esses dias. O anticristo, ele com certeza não virá do Brasil, não virá dos Estados Unidos e não virá... Meu amigo, calma. Muito pra mim é charlatanismo. Mas quando, assim, óbvio que isso em um momento vai acontecer, todo mundo vai se ligar. Sim, lógico. Não é que a gente tá dizendo aqui que não vai rolar. Lógico. Vai, mas você não precisa se preocupar daqui 10, daqui 20, daqui 30. O que eu sei é que as coisas como estão, sobretudo no Brasil, o país quente, como eu posso dizer, o planeta Terra tá quase que... Não vou falar expulsando os seres humanos, mas tá... Mas aí a gente tem um problema grave, né? Porque esse tipo de teologia escatológica, alienante, escapista, conspiracionista, produz isso aí. Faz a gente ser negacionista das mudanças climáticas, faz a gente desprezar a ciência. Eu estive esses tempos atrás lá no CEMADEM e no INPE, né? Com visitas para religiosos, para conscientização sobre as mudanças climáticas. A situação é gravíssima. A gente chegou num estado, numa situação que é assim, Johnny. Não é
como que a gente faz para voltar para o estado anterior? Não dá mais. É mitigação e adaptação. Mitigação e adaptação. Aí tem que se adaptar ao que vai acontecer e tem que mitigar para não aquecer mais ainda o planeta, porque daí é extinção. Então, assim, a gente tem que ter clareza disso do ponto de vista científico, porque a gente fica nessas escatologias muito loucas que estão vendendo curso aí. Isso tá rolando agora. Exatamente. E essas escatologias são responsáveis por esses problemas que a gente vive no planeta. Tem uma contribuição, não sei calcular o percentual disso, mas tem uma contribuição. Eu vi um estudo e se nada for feito, assim como você viu também, o Brasil vai ficar inabitável. Olha. Vai chegar um momento assim que a gente está experimentando essas ondas de calor e cada ano mais quente, que uma grande parte do Brasil vai ficando mais quente, mais seco. Sim. E, enfim, não dá para você sobreviver. Eu espero que o futuro não seja o Mad Max. Já assistiu Mad Max? Mas é horrível. Assim. Eu voltei dessa visita, preguei um sermão na igreja sobre essa questão e falei isso. Gente, vai virar Mad Max. Você já assistiu? Esses dias a gente tava no Mad Max. Tá, né? Você tem esse clima seco. Exatamente. Aquele céu laranja. Motos a milhão na rua. Você já... Pelo amor de Deus. Lamentável, né? André, obrigado, André. Que legal. Obrigado cara. você. De verdade. Obrigado você. Da próxima vez eu te chamo para um debate. Mas, você e o Gerson. Me chama para mediar, é melhor. André, fala pra gente aqui suas redes sociais. E a indicação. Primeiro fala a indicação. Tá. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser curso, algo que... que seja legal, que te acompanhou na sua vida, até pra galera poder... A primeira indicação que eu queria fazer, assim, eu tenho coordenado uma instituição que chama Laboratório de Teologia, Espiritualidade e Mística. Uau! Né? O LabTem. O LabTem é uma instituição educacional, teológica, em que a gente ensina a teologia, mas dessa maneira como a gente está discutindo aqui, colocando as interpretações na mesa. Então não é uma coisa doutrinária para fazer com que todos os alunos pensem como o professor pensa. Explica como a teologia funciona, quais são as possibilidades, fala muito sobre espiritualidade, sobre a discussão sobre a experiência mística, né? Então, lá a gente tem curso básico de teologia aos sábados, a gente tem curso que é pós-graduação reconhecida pelo MEC de teologia e espiritualidade, uma formação de 2 anos muito sólida. Tem outros cursos livres. Agora mesmo, o professor Lucas Merlo, amigo do Gerson, meu amigo, ele é doutor na PUC do Paraná. Não é um curso acadêmico, né? Todos os cursos são acadêmicos. São acadêmicos, todos os professores, mestrado, a maioria doutorado. Que legal, e cara. Todos eles, assim, amam a igreja, participam da vida comunitária. Então a gente está tentando entregar para o maior público possível aquilo que há de melhor de qualidade. Né? Então não tem esse charlatanismo, obviamente, infelizmente não tem 8 mil views ao vivo no YouTube, né? Mas a gente está tentando fazer alguma coisa séria, entregar, porque assim, esse mundo dessa teologia acadêmica é pós-graduação, é doutorado e mestrado. A igreja precisa ter acesso à informação qualificada. Então a gente está lutando muito para poder entregar o melhor para a comunidade. Então assim, a gente fala que o LabTem é academicamente rigoroso, espiritualmente profundo e pastoralmente saudável. LabTem. Né? Então, eu queria... Tem Instagram? Tem Instagram, LabTem oficial, o oficial LabTem. LabTem oficial? Isso, LabTem. Tudo junto. Então, fica aí a indicação para vocês. São muito bem-vindos. Sou um dos professores, dou vários dos módulos, dos cursos, das disciplinas lá, né? E tenho coordenado, dirigido. E qualquer denominação. Qualquer denominação, só chegar. Poxa, não sou de religião, mas quero entender mais os evangélicos. Beleza. É mais do que bem-vindo, né? Então é um ambiente, assim, para ser um ambiente saudável, né? É um ambiente que a gente possa realmente pensar, em que você possa perguntar, em que a troca entre professor e estudantes ela aconteça de maneira genuína. Aí o cara sai de lá, começa a questionar a igreja dele. Aí, mas a gente tenta fazer tudo isso, né, Johnny, com muito respeito. Sim, né? Respeito no sentido da pessoa entender e levar para a própria tradição dela aquilo que ela aprende, né, e conseguir fazer novas sínteses de maneira adequada. Fazer uma história. Tem a ver com o que a gente falou no começo aqui sobre esse autoritarismo religioso, os pastores abusadores, essa coisa toda. A gente tem que tentar fazer uma igreja diferente. E eu tenho apostado minhas fichas todas na educação teológica. Eu acho que esse o caminho. Educação, né? Para mudar. E então a gente está tentando formar gente para mudar
ao contexto e à realidade. Para uma galera aprender grego agora vai ser difícil. Vai ser difícil. Latim, não grego, né? Novo Testamento grego. E é isso. A gente tenta nos nossos cursos, né? Existem cursos, obviamente, de Bíblia, textos originais, mas a gente tenta focar, né, nessa maneira de pensar o teológico, né, de uma maneira mais adequada, mais sofisticada. Bacana. Então, vale muito a pena conferir, né? Labitem.org, lá vocês vão encontrar um site também todo organizadinho, todas as informações, valores. Ninguém vai manipular nada. E, puxa vida, me procura. Meu Instagram é @andreanés. Me procurem, manda um inbox. A gente tenta conversar, encontrar um desconto, quem sabe. Porque o nosso prazer lá, né? Até o Gerson me puxa muito a minha orelha e fala: André, você tem que tomar cuidado para administrar. O nosso prazer, assim, é educacional. O prazer, a satisfação de formar alguém. São Paulo? É tudo online. É tudo online. Tudo pelo Zoom, aulas ao vivo, com a possibilidade de assistir tudo gravado fora do período de aula. Então né? Para ter a flexibilidade, exatamente. Valores acessíveis. Né? Então, todo mundo vai ser mais do que bem-vindo lá. Que legal, né? Mais alguma indicação, André? Acho que indicar os meus livros, né? A editora Recriar tem publicado grande parte, né? Praticamente tudo do meu material. Publiquei recentemente um livro que é resultado da minha tese de doutorado, Teomística, em que eu tento propor uma teologia que considere e leve a sério a questão da mística, um pouco do que a gente conversou. Tá para sair agora pela Recriar um manual do comportamento político dos evangélicos. Quem são os políticos fundamentalistas e os políticos protestantes. Vai ser, acabei de confirmar hoje, vai ser um e-book gratuito que a editora Recriar vai divulgar. E vai ter a versão também física, né? Daí para adquirir, vai ser um livro pocket, mas é um manual para ajudar a gente a ler, né, os políticos, o discurso religioso na esfera pública, como que a gente consegue discernir, identificar coisas, né? Quem está usando das senhas religiosas para poder conseguir voto, usar o medo das pessoas, quem está querendo fazer alguma coisa mais séria, né, para ajudar a discernir esse mundo aí complicado. E por fim, a minha comunidade de fé que eu tenho pastoreado, Igreja Batista em Quitaúna, em Osasco, Oficial IBQ, lá você vai encontrar... Cara, eu tinha uma sessão Quitaúna, era fora de São Paulo. Assim. Não, ali perto, ali quase na divisa com Carapicuíba, perto da Vila Militar, ali no quilômetro 21, 18, ali da Avenida dos Autonomistas. Quais são os horários? Nossas celebrações são às 9 horas, 10 horas a gente tem o IBQ Educação, ambiente educacional nosso, e às 18h30 a celebração da noite, que é uma celebração mais longa. O que é o IBQ mesmo? Tipo uma escola bíblica? Exatamente, é uma escola bíblica, mas a gente tenta também entregar lá um conteúdo bem qualificado, né? As discussões lá são bem bíblicas, mas é isso, né? Uma discussão bíblica, como eu disse, qualificada, autores, referencial bibliográfico, a gente toma muito cuidado para poder entregar realmente para a igreja o melhor, né? E incentivar os irmãos a pensarem, a contribuírem teologicamente, serem ativos nesse processo da reflexão, né? Coisas que, infelizmente, estão meio fora de moda, né? É verdade. Ser protestante, né? E crítico, né? Protestante. Isso, exatamente. Protestante. Imagina o Martim Lutero vendo isso. Pô, galera, se revira no túmulo, meu Deus. Galera, muito obrigado mais uma vez. Eu esqueci, Mickey, mas eu lembrei agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, mande perguntas se você quiser aqui, eu repasso pro André. Fala, André, o cara perguntou aqui se é isso mesmo e tal. Posso mais uma coisinha rápida? Lógico. Espaço Cultural Quitaúna. A gente tem uma ONG, né? Uma OSC, se fala hoje, né? Uma organização da sociedade civil, que é um trabalho social que acontece lá em Quitaúna, Espaço Cultural Quitaúna. A gente visa ampliar o repertório cultural das pessoas, cursos de várias áreas, inglês, esporte, judô, cursos técnicos, profissionalizantes. Mas tem uma relação com a sua igreja? É CNPJ separado, é uma instituição que brotou da igreja, funciona dentro do prédio, mas é uma outra organização, né? E tem o Apoia-se /Espaço Cultural Quitaúna. Muitas crianças? Muitas crianças. Tem umas 4, 5 turmas de bailarinas, tem umas 3, 4 turmas de judô. A gente vai ter agora a Champions League. São vários times lá, um campeonatão de futebol, com camiseta, patrocinadores, quiz. Vai começar agora, acho que nesse sábado. Tá vendo? Muito legal. O ambiente da igreja pode ser um ambiente muito legal. Exatamente. Rapaziada, obrigado, tamo junto. História em Movimento, sigam o André Anés no Instagram.
nos cursos aqui que ele indicou, entendeu? Que eu tenho certeza que você vai agregar, né, André? Isso que é importante, é isso aí. né? E viver uma vida de liberdade, né? Porque é o que Jesus propõe pra gente. Isso aí. Beijão pra todos, Deus abençoe e tamo junto. Valeu.